Mas é importante pensar que a principal função da tristeza Nos últimos vídeos eu falei a respeito das emoções, das suas funções adaptativas, da sua definição, né, do porquê que elas existem, de como que elas nos ajudam. Mas não sei se vocês perceberam, eu não falei especificamente da tristeza, sendo que a tristeza, na minha humilde opinião, é uma das emoções que tem uma das funções mais interessantes, se não a mais interessante, como eu disse, na minha opinião. O Ekman, no seu livro A Linguagem das Emoções, descreve a tristeza como sendo uma emoção que tem duas etapas. A primeira, a angústia, e a segunda, a tristeza. Normalmente essa angústia, ela segue-se de raiva, de não aceitação. Quando a gente fala de tristeza, a gente está falando de desamparo, de desmotivação, de aceitação, de não ver solução para aquele problema. Na angústia, a gente tem mais atividade, como eu disse, de não aceitação. Na tristeza, a gente já tem mais resignação, a gente já tem mais desamparo. A tristeza é uma das emoções com maior período de duração. Normalmente, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ansiedade, quando a gente sente medo, a emoção ela vem para nos ajudar a lidar com determinada situação e logo ela passa. São eventos rápidos que acontecem. Quando sentimos tristeza, normalmente esse sentimento, essa emoção está ligada a um sentimento de perda, né? a uma sensação de que algo estava ali e não está mais. E isso tende a durar um pouco mais, né? Isso fica presente no nosso organismo mais tempo do que as outras emoções. A tristeza, através das reações corporais, como o olhar mais cabisbaixo, a postura corporal mais retraída, ela tem uma função social importante, que é a função do apoio. Nós já sabemos que o ser humano é um ser automaticamente social. Ele precisa, é da natureza humana ter contatos sociais. Então, quando sentimos tristeza, automaticamente com a nossa postura, né, com as nossas mudanças corporais, com a forma mais introspectiva que a gente fica, a gente pede ajuda, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando uma pessoa está mal na sua frente, automaticamente você se incomoda, você sente necessidade de ajudar, de oferecer apoio de alguma forma para aquela pessoa. E sem saber disso, mais especificamente, é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente sente essa tristeza, a gente clama por apoio social, exatamente por nós sermos seres sociais. Então a tristeza ela ajuda a gente nisso também. Mas é importante pensar que a principal função da tristeza é o enriquecimento dos nossos pensamentos, né, frente àquela perda que a gente teve. Quando a gente sente tristeza, exatamente por estarmos mais introspectivos, mais reflexivos, mais pensativos, a gente consegue estar mais consciente a respeito da gente mesmo. Então a gente consegue pensar melhor em algumas soluções, a gente trabalhar bem essa tristeza, se a gente se permitir sentir, a gente consegue utilizar esse momento de reflexão para pensar em soluções, para criar alternativas para lidar com aquele momento. Quando a gente fala da angústia, né, como eu citei anteriormente, nós temos um comportamento mais impulsivo, mais de resignação, acho que esse é o termo ideal, e como se a gente não aceitasse a perda. Então vamos pensar num término de relacionamento. A pessoa, quando ela está num período mais de angústia, ela tende a ter comportamentos mais impulsivos, como por exemplo, não aceitando o término do relacionamento, correr atrás da pessoa. E isso é muito característico da angústia e não especificamente desse momento final da tristeza, que é o momento de aceitação. Então, quando você já passou por esse momento de angústia e você está no momento de tristeza, é um momento que você consegue ressignificar os conceitos, que você consegue ressignificar todos aqueles processos, a falta que aquela pessoa, objeto ou alguma outra situação tinha para você,
e você, a partir dali, você cria suas soluções para lidar com aquela situação. Um outro dado interessante é que quando você está triste, por você querer se comportar mais de maneira introspectiva, ficar mais isolado, mais reservado, o seu corpo está guardando energia. É interessante porque se a gente pensa na raiva, na ansiedade, você está consumindo energia, você precisa daquela energia para você lidar com a situação que vai acontecer. Na tristeza não, na tristeza o seu corpo, exatamente por você estar mais retraído, mais reservado, você está guardando, você está economizando energia para quando as coisas estiverem nos eixos novamente. Eu costumo dizer que a tristeza é um lugar que a gente vai, que a gente fica, somente o tempo necessário para a gente aprender a lição, aprender com ela a lição que ela está querendo nos ensinar. A gente não pode permanecer na tristeza mais tempo do que devemos. Por quê? Porque aí ela se torna melancolia e aí fica muito mais complicado a gente conseguir sair dela, inclusive aumentando a probabilidade do desenvolvimento de um transtorno de humor, como a depressão, por exemplo. É fundamental que a gente viva esse momento de maneira natural, que a gente tente continuar fazendo as nossas atividades do dia a dia. Não precisamos nos cobrar tanto no sentido de termos a melhor produtividade, fazermos da melhor forma possível nesse momento, fazer o que dá para fazer, não deixar de fazer, mas fazer o que dá para fazer e passar por esse momento, refletir, pensar e tentar não compensar com outras coisas, com comida, com álcool, com drogas, com sexo, porque isso pode trazer consequências prejudiciais para a gente no futuro, para a gente ter que lidar, além daquele outro problema que a gente já está lidando.